Hoje é um dia muito especial para nós, porque vamos estar trazendo a palestrante, a presidente da BRH. É um assunto que a gente vem já alinhando desde o do ano passado, que era para ter ocorrido no primeiro encontro do grupo de gestão de pessoas, mas devido à pandemia e toda a correria né, que estava associada a uma mudança, né, no comportamento do mercado, da sociedade como um todo, a gente está trazendo esse encontro agora, via live, né? Era para ser um encontro presencial, estamos fazendo ele agora. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu passo a palavra agora para o vice-presidente do CEPRORGS, Luiz Henrique Petkovic, para poder falar um pouquinho do CEPRORGS. Aí tem muita gente nova participando da nossa live aí. Luiz Henrique, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Queria agradecer em nome do CEPRORGS pela presença de vocês, também pela Crismeri, por poder compartilhar um pouquinho, né, do conteúdo valioso que é necessário aí para os empresários e equipe que trabalha com RH, tratar do bem maior, né, que a gente tem nas nossas empresas, que são as pessoas, né. Então, para quem não conhece o CEPRORGS é uma entidade, uma associação de empresários, né, que estão reunidos para, em primeiro lugar, trabalhar na convenção coletiva de trabalho, e tem outras atividades além dessas, que uma delas é trabalhar com grupo de gestão, tem grupo de gestão empresarial também, tem o de pessoas e empresarial, né? E também temos muitas ações que a gente tem realizado na esfera legislativa, seja de estar monitorando as legislações que estão sendo desenvolvidas, como também o que está ocorrendo, e aí principalmente na esfera Brasília, né? Então, estamos atentos aí às mudanças que têm ocorrido e temos participado de várias audiências públicas, né, ao longo desses últimos anos, para fazer com que a legislação mude, seja mais flexível na gestão das empresas, para que a gente possa inovar e ter uma relação de trabalho mais facilitada, né? Menor burocracia, maior facilidade, maior agilidade, tá? Então, queria agradecer vocês, também só reforçar que todos os empresários, presidência e diretoria, todos são voluntários na atividade no CEPRORGS, então, Roberto Mazzilli, eu, todos os colegas estamos doando nosso tempo para que esse trabalho seja feito e permaneça por longo tempo, né? Também temos um time executivo bem qualificado que faz com que todas as demandas que a gente tem na operação da entidade, elas sejam realizadas. Ok? Desejo a vocês todos um bom evento. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, então, assim, eu disse para vocês que é um evento especial, presidente da BRH, Crismeri Corrêa. A Cris, ela é diretora da Possibilitar Consultoria Empresarial. Ela também é presidente atual da BRH. E vejam, né, pessoal, no momento que, mais do que nunca, que todas as organizações precisam se reinventar, o desafio é enorme para todos, inclusive para a Cris, né, como presidindo essa entidade. É uma pessoa muito especial, eu poderia aqui dizer todo o currículo profissional dela, uma das consultoras mais antigas na área de RH, tanto que para ela chegar à presidência do BRH, vocês imaginam quanto competente ela é e quanto essa competência aparece aí para as pessoas. Ela é uma amiga, tá? Uma das pessoas, assim, aquelas pessoas do bem, assim, né, que a gente confia, que a gente compra as brigas junto. Então, eu acho que isso já apresenta aí Crismeri. Crismeri, é uma honra tê-la aqui. É marcante a tua, vamos dizer assim, a tua palestra como presidente da BRH no grupo de gestão de pessoas do CEPRORGS. Tá? Então, por favor, a palavra está contigo. Os microfones estão fechados, pessoal, mas vocês podem fazer comentários a qualquer momento ali pelo chat. E vamos transformar essa palestra numa enorme oportunidade da gente aprender. Eu tô assistindo um evento, eu ligo para ti na parte da tarde. Relevância que é a Fernanda, pode ficar. Tá, então, por favor, então, mais do que nunca, um ótimo evento a todos. Cris, a palavra está contigo. Obrigada, Mazzilli, obrigada, Luiz. Eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, eu admiro muito o CEPRORGS.
Acho que nós fizemos parte de uma entidade como voluntária, eu também sou voluntária na BRH, e nós sabemos tudo que o nosso empenho em poder estar junto a essas entidades, que a gente possa poder fazer diferença no mercado, né? Então, poder estar junto aos CEPRORCs, para mim, sempre foi uma honra. Eu acho que vocês fazem um trabalho belíssimo. E eu, além de tudo, eu acredito muito que pessoas e tecnologias devem andar sempre juntos. E hoje, em época de pandemia, essa certeza é muito clara, né? Nós não poderíamos estar passando por tudo que a gente está passando se a gente não tivesse a tecnologia e as pessoas também nesse momento difícil. Então, essa combinação está sendo perfeita. Então, obrigada aí pela oportunidade, obrigada a vocês que também tiraram um tempinho da agenda, que é corrida em termos de pandemia, a gente sabe, pensa que as agendas ficaram frouxas, mas a gente sabe que não, né? Que a gente tem muitas coisas para fazer, para poder estar aqui batendo um papo conosco e conversando sobre esse tema que eu adoro falar, que é liderança e cultura. A gente sabe o quanto que esses temas têm feito diferença hoje em época de pandemia. As lideranças têm um papel extremamente importante e a gente está fazendo uma nova cultura, nós estamos modelando uma cultura diferente agora, né? Então, o tema é muito atual, né, Mazília? Embora a gente tenha falado sobre esse tema antes de acontecer tudo que está acontecendo, no fim o tema ficou bem atual. Bom, criamos esse título, então, né, Convergência, Liderança e Cultura, porque esse esses dois temas realmente convergem. Se a gente for entender essa palavra de convergência, se a gente for no dicionário e olhar, ela diz o seguinte, que caminha para o mesmo ponto, o objetivo, convergências de opiniões, qualidade do que é capaz de convergir, dirigir-se para um ponto comum. Então, convergência é isso. A liderança e a cultura, ela vai para o mesmo ponto, né? Então, a gente, por mais que a gente didaticamente separe, quem modela essa cultura é a liderança. Né? E a liderança, ela, querendo ou não, ela traz essa cultura para a organização. Então, eu queria dividir o nosso espaço aqui, que nós vamos ter em torno de 40 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas e contribuições de vocês. Eu queria dividir em dois espaços. A gente vai falar um pouco sobre liderança, um pouco sobre cultura e quais são os ritos e mitos que a gente pode ter frente a esse processo. Bom, o que é liderança, né? O que a gente consegue poder trabalhar? Atualmente, eu acho que é impossível, né, Mazília, a gente falar sobre esse processo sem falar sobre o que nós estamos passando hoje, né? O que é o líder precisa trabalhar hoje. A gente falava muito do ambiente VUCA, né? Especialmente na época de que vocês estavam trabalhando, a tecnologia, a transformação digital era a menina dos olhos de todas as pessoas. A gente falava muito de transformação digital, como é que os líderes iam se aproximar disso, como é que eles iam liderar aí essa aproximação digital, essa transformação digital. Daí a gente falava muito do ambiente VUCA, né? Que ele tinha que ser volátil, que ele tem que ser incerto, que ele é ambíguo, que ele é complexo. A gente falava isso referente a um processo digital, de como é que a tecnologia estava entrando na nossa vida. Agora, realmente, ambiente VUCA nós estamos vendo agora. Né? Nunca tivemos tanta certeza de uma incerteza como a gente tem. A gente não tem nem certeza do que vai acontecer de domingo para segunda, se nós vamos estar com bandeira preta ou não. Então, esse é o momento da incerteza. Problemas complexos que nós falamos, de análise de dados, de problemas complexos que ainda existem, hoje nós estamos vendo a complexidade. E essa pandemia, ela não é regional, ela é planetária, né? Então, a complexidade está aí. A ambiguidade que a gente tem, né? O era isto ou aquilo, ou isto e aquilo, que é a ambiguidade, a gente tem clareza, né? Que é isto e aquilo, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde e a gente precisa cuidar da economia também, da saúde também financeira de todo o nosso processo. E assim a gente segue, né, com esse ambiente VUCA que a gente está praticando hoje como nunca. E aí a gente tem uma skill extremamente importante que nós precisamos trabalhar, todos nós, independente da posição que a gente ocupa nas organizações, que é da adaptabilidade.
A gente, sim, agora precisamos nos adaptar muito a esse processo, né? Quando a gente lê aquela frase de Darwin que diz que não é nem o mais forte, mas nem o veloz que vence, e sim aquele que se adapta, é isso aí mesmo. A gente sabe que o mundo não é dos espertos, e sim dos despertos, né? A gente tem que estar muito esperto. E já tem uma fala que diz assim, quando baixa a maré, a gente sabe quem é que entrou no rio sem roupa. É exatamente assim, né? A gente precisa, baixou a maré, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar adaptado, e é isso que a gente está garantindo aí, com tanta distribuição de conhecimento, com quanto está gerando muito conhecimento, está participando de muito processo de estudar novos formatos. Então, a gente está se adaptando muito. E essa é uma das competências que saiu no Estadão, uma reportagem no Estadão, que 40% da skill ou da habilidade importante para o profissional do futuro é a adaptabilidade. A segunda é a resiliência, que é 20%. Então, este é o processo da liderança, o quanto que a gente precisa trabalhar a nossa soft skills mais do que nunca, né? É a gente poder se adaptar a esse ambiente que está sendo diferente para todos nós. Aí, se a gente fizer esse recorte, então, da liderança, a gente tem muitos conceitos sobre liderança, nunca estudamos tanto liderança como ultimamente a gente tem estudado, e agora mais do que nunca, onde a liderança precisou remodelar o seu jeito de funcionar, né? Porque quando a gente fala de nova normalidade, que eu até atualmente estou questionando o que é nova normalidade depois de 100 e poucos dias que a gente está vivendo isso. Não sei se é nova, eu acho que é atual normalidade, né? Porque quando a gente fala aí desta tela que a gente está se relacionando e está trabalhando, esse é o nosso normal agora, não é nova, é assim, né? E essa tela também representa muito sobre o processo de liderança. Essa tela, ela distribui melhor o poder, né, Mazília? A gente sabe disso, né? A tela representa, distribui melhor esse poder. Então, até aí está sendo modificado o processo de liderança. O processo de escuta está sendo modificado através da tela. Aí o Mazília deu as orientações, vamos fechar os microfones. Vocês lembram quando a gente fazia reuniões, que a gente dizia, uma pessoa fala de cada vez? Bom, estamos praticando isso agora, né? A gente tem o objeto da fala na mão, que é quem é a vez da fala, né? Então, isso tudo parece que está um pouco reorganizado através das telas, né? A gente tem que pedir para falar, né? Então, o processo de escuta ele começou a se diferenciar também nessa nova normalidade. E quando a gente fala de normalidade, a gente não fala de naturalidade, isso não é natural. Isso é normal. Normal vem de normas, vem de formato diferente que nós estamos fazendo as coisas. Então, aqui nós vamos falar de uma liderança e de uma cultura que é o jeito de fazer as coisas diferentes. Então, quando a gente estuda, a gente pegou Peter Drucker, por exemplo, que foi um grande estudioso sobre o processo de gestão, e ele já falava sobre liderança, e ainda é tão atual as coisas que ele fala. E ele falava que liderança é um jeito, não é um cargo, né? É uma maneira de pensar e de se comportar que influencia as outras pessoas. Sabemos que muitas vezes a liderança acontece no mundo, dentro das organizações, ou porque aquela pessoa tecnicamente é muito favorecida e daí ela ganha como uma promoção, um processo de gestão, né? Ou porque ela está muito tempo dentro daquela empresa, não tem como ela ser promovida, porque talvez não tenha espaço, então eles dão um cargo de gestão para ela ganhar um pouco a mais e ter um status diferente, mas muitas vezes esse processo de sucessão não está correlacionado com o desejo de ser líder, né? Com uma escolha de ser líder. E talvez nem seja a escolha daquela pessoa, mas para ter aquele status, para ganhar mais, para ter crescido na organização, acaba aceitando esse processo, então, de ter essa posição de liderança. Mas, segundo Peter Drucker, não é um cargo, e sim uma maneira de pensar que influencia outra pessoa.
Então, esse é o principal objetivo da liderança, quando tu faz uma escolha, tu saber que tu está assumindo esse papel de influenciar outras pessoas. Então, é esse recorte da liderança que nós vamos falar aqui. Como é que a gente influencia outras pessoas dentro do nosso processo de liderança. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre influência, a gente vê que o processo de liderança, ele é um processo, ele não é um evento, né? Não é algo que acontece, que vira uma chave e eu viro líder. Eu posso virar numa posição, mas a liderança mesmo, o processo de influência, ela acontece através de um aprendizado contínuo. Então, ela não é a liderança é uma jornada, né? Acontece, é um processo, não é um destino que tem um ponto final. Ela não é ela é uma maratona, porque tu vai ganhando fôlego na medida que tu vai praticando. Ela não é uma corrida de velocidade e ela é um processo, ela não é um resultado. Até porque se tu muda tu é líder, tu muda de organização, pode modificar muito o teu processo de liderança, porque muda as tuas interfaces, o teu gestor, a tua equipe, a cultura daquela empresa, tudo interfere no teu processo de liderança. Então, eu quero dizer aqui que a liderança a gente aprende, a gente se desenvolve. E eu até me arrisco a dizer que a gente nunca está pronto, que a gente precisa aprender continuamente esse processo de liderança. A gente está sempre... eu mesmo, conforme o Mazili falou, eu estou assumindo a presidência da BRH de 19 a 21. Bem na minha vez aconteceu a pandemia, né? Então, assim, é um aprendizado enlouquecedor diariamente. Tu lidar com voluntários, que é um outro tipo de profissional também que tu lidera. Queria eu liderar sempre voluntários que têm clareza do seu foco, do seu propósito, né? E que a moeda de troca não é PPR, nem salários, nem benefícios, e sim uma causa. Mas a gente sabe também todas as dificuldades que a gente tem de liderar voluntários. Então, essa é um aprendizado diário, de fazer uma entidade sem fins lucrativos, sobreviver a uma época de pandemia, que é um outro viés da liderança, que é o resultado mesmo de produtos e de serviços. Tudo isso está na mesma caixinha, né? Que tu vai ter que, então, influenciar as pessoas para ter esse resultado. Um outro viés, então, do que é a liderança é uma prática, um processo que acontece entre as pessoas e um contexto. E aí é onde habita a liderança, no contexto e as pessoas. Então, se a gente for ver o que acontece na pandemia, o que mudou foi o contexto. Então, a liderança, se está entre as pessoas e o contexto, mudou a liderança também. Então, a gente vai falar que líder é esse que está hoje liderando home office, onde tem que trabalhar muito a autonomia das pessoas, tem que trabalhar menos o controle das pessoas, sim o controle das entregas, tem que organizar um trabalho, tem início, meio e fim, para saber aonde que ele pode checar as atividades dos seus colaboradores, onde ele tem que fazer engajamento à distância, como é que ele consegue trabalhar as pessoas para se sentir engajada, onde ele não tem a pessoa por perto. É um desafio enorme que a liderança tem hoje, né? Daí vamos juntar, então, vamos poder explorar um pouco o que é a cultura, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre cultura, porque quando a gente fala cultura, a gente está falando de cultura organizacional, mas entender que a cultura é muito além do que a gente tem na organização. Nós temos uma cultura dentro da casa da gente, dentro da nossa residência. Como é que é a cultura da nossa família, né? Da nossa família antes, da nossa família original, do nosso pai, da nossa mãe lá. Depois, quando a gente casou, que tem outra família que entrou, que é o nosso parceiro, a nossa parceira, criou uma nova cultura. Quando veio os filhos, é outra cultura. Então, como é que a gente fala sobre cultura que vem desde a nossa casa, cultura de países, de cidades, né? E também da nossa empresa. Então, eu quero passar esse filme que aborda um pouco sobre a questão de cultura de uma forma geral. Eu vou compartilhar aqui a tela e eu gostaria que, se caso vocês não estiverem escutando,
Tá compartilhado aí? Sim. Então, aqui a gente vê no filme que cultura está em todos os países de formatos diferentes. Talvez se a gente vá em algum lugar desses e faça algo distinto do que eles aprenderam ao longo da história, a gente está desenquadrado daquela cultura daquele país. Parece que a gente consegue compreender um pouco melhor quando a gente vê essas culturas nesses países, né? Então,
cultura, imagina a gente arrotar aqui, né? Depois que a gente come alguma coisa, fica estranho, né? E lá é comum, né? A gente acenar assim é comum, lá é estranho. Então, a gente poder entender que cultura, então, é um conjunto de comportamentos padronizados que, ao longo do tempo, viraram verdades. E aí, virou uma cultura daquele país. Se a gente for levar isso para a nossa organização, também é um conjunto de comportamentos daquela empresa que virou verdade. Por exemplo, sei lá, um atraso. Como lida com o tempo? É um elemento cultural. As pessoas sempre atrasam para começar as reuniões. Atrasou uma vez, atrasou duas, ninguém questionou, seguiu, virou uma cultura que aquela empresa atrasa, né? Não atende todos os horários da reunião conforme o combinado. Isso virou uma cultura, né? Então, cultura é o resultado de todas as mensagens que a gente recebe e que espera que aquelas pessoas se comportem daquela maneira. Então, isso é cultura em qualquer lugar, na empresa ou em qualquer lugar, né? Então, vamos considerar que é o jeito que a gente faz as coisas. Se a gente entende que a liderança está entre as pessoas e o contexto, esse contexto mudou. Então, como é que a liderança vai enfrentar, então, essa época que a gente está vivendo, né? Então, a cultura é o caráter para a empresa, como é o nosso jeitão de ser. Quando tu pergunta qual é o jeitão de ser da Isabel, é o jeitão dela, né? E a cultura também tem o jeitão, a empresa tem aquele jeitão dela, isso se chama cultura. É aquilo que a gente fala, é o jeito que a gente faz as coisas aqui, nosso sistema funciona desse jeito, né? São os rituais, é o nosso clima, isso tudo absorve a cultura, tá tudo dentro do pacote de cultura. Então, a liderança, ela cria e molda essa cultura. E isso é o que nós estamos fazendo daqui para frente, que é diferente. E o modelo de gestão age diretamente na cultura. Então, o papel de liderança frente à cultura das organizações, ele é enorme, ele é essencial, porque é ele que molda, ele que alimenta essa cultura. Se eu pegar o exemplo anterior que eu falei sobre o atraso, se ele não faz nada com isso, ele não ajusta esse valor, o que acontece? Ele está alimentando que aquilo aconteça mais vezes e isso pode virar uma cultura. Vamos entender que cultura, ela é muito profunda. Se a gente fala do jeitão de ser da gente, cultura é muito profundo, né? É algo bem difícil de a gente mudar. Não quer dizer que a gente não possa mudar. Vamos lá, vamos pegar o home office, então. Existia culturalmente as empresas que diziam, não, jamais eu vou fazer o home office, a empresa não dá, não vai funcionar, não vai ter produtividade. O que aconteceu de uma hora para outra, de sexta para segunda? Todo mundo em home office. Se atrapalharam, sacudiram a poeira, mas se adaptaram. Difícil de mudar? Mas não é impossível, né? É um modelo mental compartilhado. Eu penso, a Isabel pensa, o Mazili pensa, a Mara pensa, o Jerônimo pensa, o Luiz pensa, todo mundo pensa e vira uma verdade. Eu vou compartilhando essa maneira que eu penso, é uma questão grupal, né? De grupo mesmo, e isso vira verdade. A cultura é invisível, muito interessante, porque tu não pega a cultura, né? Ela tem sutilezas que tu vai sentindo, ela é invisível. E aí a gente vai sentindo a cultura do que vendo. A gente até vai ver as etapas de cultura, mas ela é invisível. Ela é um aprendizado que vai sendo acumulado naquele grupo. Ela é estável, a cultura é estável, porque seria como hoje a gente tem tantas coisas incertas, tão difíceis, e a cultura te dá uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, ela te dá essa estabilidade. Então, a cultura é estável. Tu sabe, se tu pegar uma empresa, por exemplo, de tecnologia, tu sabe que aquela empresa vai buscar alternativas para melhorar o seu funcionamento, porque isso te dá uma previsibilidade. Se tu pega uma empresa familiar, tu também vai olhar o fundador e vai saber quais são os valores daquele fundador e isso te dá uma previsibilidade, né? E ela não tem certo e errado, ela tem o jeito que funciona.
Então, assim, se a gente vai dizer que Japão estava errado, que lá na Índia, por acreditar que a vaca é um animal sagrado e aqui a gente come, né, o animal, então não tem certo e errado, tem o que funciona naquele momento e o que faz sentido para ele naquele momento, né, para aquela empresa naquele momento. Então, se a gente fizer uma analogia e perguntar para o peixe o que é água para o peixe, ele vai dizer, não sei, porque faz parte dele, ele está mergulhado naquela, ele precisa daquela água para viver. É a mesma coisa de nós. Quando a gente pergunta qual é a cultura que tem, às vezes a gente tem até dificuldade de decifrar, porque ela faz parte de ti também, inclusive dos líderes. Os líderes também fazem parte dessa cultura, né? E daí Edgar Schein, que é um estudioso de cultura organizacional, ele tem diversos livros que falam sobre cultura, e eu tive a oportunidade de assisti-lo, assim, e ele para mim, ele é o melhor assim, que fala sobre esse conteúdo. Ele traz 3 níveis de cultura. Primeiro, são os artefatos. O que são os artefatos? Tu chega numa organização, tu vai entender o que tu olha aquela organização, tu sabe se ela é bem cuidada, se ela tem flores, por exemplo, paisagem naquela empresa, se ela tem a cadeira mais alta atrás, quem tem essa cadeira mais alta, qual é? São os líderes ou qualquer pessoa, se ela é colorida, se ela é cinzenta, mais formal. Se as portas são fechadas, são abertas, ambiente aberto, ambiente fechado, tudo isso são artefatos, ou seja, são situações visíveis que tu vê, que tu pode levantar uma hipótese que aquela cultura pode ser assim ou outra. Só levantar a hipótese, não pode confirmar. O fato de eu ter uma posição, sei lá, de presidente da BRH, por exemplo, e ter uma cadeira com espalda mais alta, não quer dizer que eu tenha poder, né? Se eu sento na ponta da mesa junto com outras pessoas que estão em volta, não quer dizer que eu seja a pessoa que mais mande naquela reunião. Simplesmente é um artefato, é uma hipótese que tu pode levantar. Depois tu vem na segunda fase, que são os valores casados, que são os artefatos diferentes com valores iguais. Eu estou sentada na mesa, na ponta da mesa, eu tenho um cargo de gestão e tenho a cadeira mais alta e a porta fechada, talvez a gente possa levantar a hipótese que essa empresa é bastante hierárquica. Podemos levantar essa hipótese porque nós já temos vários objetos que dizem que falam do mesmo valor. Mas para a gente ter certeza mesmo disso que eu estou falando, que é uma empresa hierárquica, nós vamos ter que conhecer a história dela, nós vamos ter que conversar com as pessoas e entender isso. Então, para falar de cultura, é bem importante que a gente explore as histórias daquelas empresas, por que elas qualificam aqueles valores para poder definir que cultura é essa, né? Então, cada organização tem a sua própria cultura, ela é única, singular, não temos culturas iguais, a gente pode ter objetos iguais, valores iguais, mas nós não temos cultura igual. E a cultura independe se o líder quer ou não quer. Ele alimenta, ele pode desfazer aquela cultura, mas a cultura existe, né? É um elemento vivo que está entre nós, como é o nosso jeito, é um elemento vivo. É um conjunto de crenças e de valores, né? A forma que a gente age que faz essa cultura, que molda essa cultura. E o líder é que influencia, então, aquele jeito de funcionar, né? Tem um outro livro que mostra que a cultura através do exemplo, né? Que é um livro que fala muito assim, o papel do líder frente a essa cultura, porque é o líder que dá esse exemplo, já que ele que sustenta esses valores. Se a gente for falar de pandemia, a maior oportunidade que o líder está tendo agora é de colocar os valores da organização, né, em prática em época de pandemia. Né? Se eu tenho aqueles valores da organização, como é que eu faço ele valer agora em época de pandemia? Então, isso é a maior oportunidade que o líder está tendo, né? Então, o líder precisa ter esse discurso e a prática, que é chamada credibilidade, de forma muito clara, em especial na época de pandemia. Então, ele é um exemplo, a cultura se faz pelo exemplo dele, por isso que
Por isso que nós precisamos trabalhar muito o processo de liderança dentro das organizações para manter esse processo de cultura saudável, né, digamos assim. E a cultura, ele aparece sempre quando tu faz alguma coisa ou quando tu deixa de fazer alguma coisa que é importante. Quando tu deixa de fazer algo também que de fato tu acredita, tu também está formando cultura. Então, cultura nada mais é do que todas as mensagens que tu passa durante o teu processo de liderança, né? Quando tu gerencia uma mensagem, ou seja, quando tu fala, quando tu toma uma atitude, né? Quando tu traz o que realmente é valorizado, tudo isso tu está alimentando uma cultura. Então, querendo ou não, o teu papel de liderança tem esse processo que tu coloca em prática os valores da organização. Então, os valores é tudo aquilo que nos guia, né? Eu sempre digo isso, que as regras a gente pode burlar, mas os valores a gente segue, né? Então, cultura não são regras, são valores. É aquilo que te guia. Então, mesmo que te guiando a uma coisa que não está certa, ou que não tá, que tu tomou uma decisão que não deveria tomar, tenha certeza que aquilo que tu tomou de decisão tem a ver também contigo, mesmo tu não achando muito certo aquilo. Se tu fez, tem a ver contigo. Tem a ver, alguma coisa dos teus valores conversa com aquela ação que tu tiveste. Então, tudo que é importante para nós ele é traduzido, né? Então, os teus valores são traduzidos em comportamento. Então, cuide muito quando tu analisa a cultura, quais são os comportamentos observáveis que a gente vê dentro das organizações. Aquilo está falando dos valores que aquela organização tem. Então, vamos entender assim, que os valores, como é que os valores aparecem? Eles aparecem através de comportamentos, através de símbolos e através dos sistemas. Tudo isso gera a cultura, né? Então, se a gente for falar de comportamento, o comportamento, ele é impactado, né? Todos os comportamentos que as empresas aparece o comportamento da empresa, aparece a cultura dela. Então, é um reflexo daquilo que tu vem alimentando como valores. Se a gente for ver agora, em época de pandemia, se a gente, vocês podem ver que agora está muito assim, a forma de engajar as pessoas são as reuniões periódicas, a forma como tu te comunica com o teu grupo de trabalho, e muitas vezes tu manda para casa bolo, pizza, vocês devem ter algumas empresas que façam isso, né? Para poder fazer o happy hour, que sempre acontecia presencialmente, agora acontece digitalmente, né? Isso é um ritual que acontecia presencial, que passou para o digital. Esse ritual tem qual valor? A gente se divertir junto, a gente celebrar alguma conquista. Isso é um valor, ele é traduzido nesse comportamento. Mas o valor é a gente manter a nossa tradição de celebrar as boas conquistas. Então, isso é um comportamento observável, né? O comportamento do líder, ele tem dois aspectos. Um, porque ele é um influenciador por natureza, né? Porque ele é líder, e o outro, porque ele tem um cargo. Então, a influência dele também dá um eco diferente. Então, tudo que ele faz tem um significado mais forte ainda, né? Do que a gente pode imaginar. Se a gente for falar de símbolo como também um elemento de valor, os símbolos são todos os rituais que acontecem, né? Se a gente tem um ritual de trabalhar para o projeto, por exemplo, é um modelo de trabalho, né? E que em cada etapa do projeto a gente faz uma reunião de compartilhar conhecimentos, aprendizados daquele projeto. Isso pode ser um ritual. Toda terça-feira nós temos um compartilhamento de aprendizados do projeto. Esse ritual fala também do valor, um símbolo que é o valor de compartilhar aprendizados. Isso também faz parte da cultura, né? São valores percebidos diariamente. Processo de escuta, feedback constante para os colaboradores, tudo isso são valores percebidos. Vou dar 2 exemplos que eu vivi, né? Que eu acho que pode ficar um pouco mais claro sobre esse aspecto dos símbolos.
Quando eu e a Mara, né, a Mara que está aqui também, nós fomos para o Vale do Silício, a gente visitou o Google, né? E no Google tinha as bicicletas, que todo mundo conhece, as bicicletas coloridas. É um símbolo do Google. Bicicletas coloridas, fala da mobilidade do Google, né? A gente tinha um dinossauro na frente do Google. O dinossauro era para lembrar que quem não inova vira dinossauro, né? Eram símbolos que mostravam o que o Google está, qual é a missão dele, qual é o legado que ele tem. Então, isso fala da cultura do Google. Google é um espaço aberto, você sabe que o Google é aberto. A gente foi visitar a Apple também, que é fechado, você sabe que não tem nenhum programa que a Apple compartilha. Então, também fala sobre a cultura da Apple. Então, tudo isso são símbolos, né? Nós fomos visitar a frente lá do Facebook. Tem uma placa enorme do Facebook e que atrás da placa tem a Macrosystem, que foi a empresa que quebrou e que daí o Facebook comprou, e eles mantiveram essa placa ao contrário, para mostrar que quem não inova, quem não se atualiza, morre. É um outro símbolo que mostra o que essa empresa quer futuramente. Eu também tive na missão de Portugal, né, que é outro esquema que tem completamente diferente do Vale do Silício. Lá no Portugal, os valores são muito fortes, a importância do passado para projetar o futuro. Então, em qualquer empresa, tu não tem o nome da empresa, tu tem a data que fundou aquela empresa, que a data é centenária, né? Das empresas são centenárias, que fala da importância do tempo que aquela empresa está ativa. Então, tudo isso mostra o símbolo do que aquela empresa quer passar, né? Então, lembro, a cultura é feita de valores, de comportamentos, de símbolos e agora de sistema. Sistema é o modo que a empresa funciona, a história dela, né? As decisões que ela toma. Se a gente fala aí de agilidade, a gente fala de cultura, é uma empresa ágil, é uma empresa burocrática, é uma empresa que tem a sua modelagem com sistemas mais operacionais ou mais compartilhados. Tudo isso fala, então, da cultura da organização. Então, o que a gente fala dessa nova cultura agora? Nós temos 3 pontos. É a estratégia, aonde tu quer chegar. Hoje nós temos uma estratégia super adaptativa, né? Frente a esse momento tão louco que nós estamos passando, não tem uma estratégia que dá um segmento que tu tem que fazer daqui a 20 anos a mesma coisa. Tu vai trabalhar muito mais com uma estratégia adaptativa mesmo, né? Mas aqui mostra como é que tu pensa, o que tu quer. A liderança é criar esses movimentos de criar novos líderes que façam essa estratégia acontecer. E a cultura é que dá velocidade para seguir. Então, a cultura é que vai dar velocidade para esse crescimento, seja qual for, que valores ela vai estabelecer para manter essa empresa com essa estratégia. Então, assim eu termino nos meus 45 minutos aqui, falando um pouco de como é que a gente queria bater um papo com vocês, como é que a gente consegue, então, influenciar, que liderança é essa que a gente influencia, então, a cultura a cada vez estar mais saudável, a poder acompanhar esse movimento diferente que a gente está tendo, que tipos de skills são importantes para essa liderança, para ela seguir aí em épocas de novidades, de nova moldura dessa cultura, e queria poder conversar um pouco com você sobre isso. Tem aqui um chat, né? Mas eu nem olhei aqui ainda. Deixa para mim, eu vou começar então fazendo aí a primeira pergunta, né? Abrindo aí a sessão para a gente conversar um pouquinho a partir do que tu passaste aí nessa apresentação. Então eu fiz aqui anotei. Então a pergunta está relacionada à questão da mudança e da cultura. A gente sabe que muitas vezes, para a gente tornar uma mudança que seja necessária realmente efetiva e ela não ser algo temporário, que se esvazie com o tempo, ela tem que acabar sendo incorporada na cultura da empresa. Né? Até um ponto que as pessoas não precisam mais se esforçar para fazer aquilo. Aquilo ali sai naturalmente. Né?
Então, assim, ó, minha pergunta é o seguinte: quando um determinado valor passa a ser necessário na nossa sociedade, ele começa a ter que ser praticado de forma natural, já embutido, principalmente nas organizações e nas pessoas, né? Hoje falamos, por exemplo, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto muito corriqueiro que a gente tem visto aí, a possibilidade de ela entrar em vigor, inclusive, em agosto de 2020, né? E muitas pessoas não dando muita importância para isso, e a gente até entende também, porque tem algo maior acontecendo, mas enfim. Mas por trás disso, de pensarmos somente numa lei, deveríamos estar pensando numa cultura da privacidade. Tá? Então, como a gente já consegue enxergar isso, por exemplo, na Europa, onde o assunto está num grau de maturidade muito maior do que aqui no Brasil. Esse assunto na Europa ele já anda aí desde 95, tá? Só para a gente ter ideia. Apesar de ele ter sido reforçado agora em 2018, quando entrou uma nova lei, já existia um ato em 95 muito do que já faz parte do que a gente considera, que a gente denomina de GDPR, né, que é a LGPD lá da Europa. Então, retomando a pergunta, como sensibilizar a liderança de algo que para muitos está sendo imposto? Tá? Não, aquilo não apareceu e muitas pessoas que são líderes talvez ainda não faça sentido isso. Então, como sensibilizar a liderança de algo para muitos de algo que está sendo imposto? Algo que até então não está no valor atual da gestão e da liderança. Então, como é que eu pratico essa sensibilização de que aquilo passa a ser importante e precisa entrar na cultura da empresa? Tu sabe, Mazili, que nessa tua fala, nessa tua pergunta, me refere assim, um pouco ao processo de mudança, né? Toda mudança, ela gera ansiedade. Então, assim, quando é imposto, é um processo de mudança imposta que gera ansiedade e, consequentemente, gera resistência. Então, toda mudança, ela tem um pedaço dela que ela é ameaça e outro pedaço que ela é oportunidade. Então, quando a mudança acontece, ou quando ela é imposta, a primeira coisa, e que isso aconteceu com a Lei de Proteção dos Dados, a gente negava. Tanto prova que até hoje não foi implantada, né? A gente nega, isso não precisa, isso ninguém vai controlar, é impossível controlar, e assim a gente negou. Depois a gente começou a resistir, ou resiste de não implantar, ou de não estudar, ainda a gente está percebendo essa mudança como uma ameaça. Quando a gente começa, que é a próxima etapa, a passar então para ver isso como uma oportunidade, é a fase da exploração. E aí que eu vou te responder a tua pergunta. Como é que o líder consegue, então, lidar com esse processo quando é imposto? Quando ele começa a explorar a situação antiga, quais são os ganhos da nova situação, quando ele consegue conversar sobre isso, ampliar sua percepção sobre aquela situação, ele começa a se envolver, e quando ele se envolve e começa a ter uma opinião crítica, embasada em dados e fatos, ele se compromete, que é a próxima etapa, então, do processo de mudança natural. A gente não está falando de processo de mudança, é natural isso. Daí ele se compromete depois que faz sentido para ele. Então, para ele se comprometer, ele precisa compreender, porque tudo aquilo que a gente se compreende, a gente acaba se envolvendo e a gente acaba aceitando e se comprometendo. Porque se comprometer é muito diferente de apenas tu aceitar, né? E falando de proteção de dados, tu não tem só que compreender, tu tem que aceitar e executar, né? Tu tem que criar sistemas, tem que virar um valor para ti e não uma regra, porque é assim que tu vai alimentar, então, a cultura dessa empresa de preservar, de privacidade, de respeito ao outro, todas essas questões que envolvem a proteção de dados. Então, assim, a minha sugestão é a gente explorar muito. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, a gente está explorando um tema, a gente está incluindo, possivelmente, conceitos talvez antigos, até numa outra amplitude, ou revendo conceitos, ou aprendendo coisas novas. Essa é uma oportunidade a gente poder ampliar e alimentar o nosso mindset, né? Explorando as situações diferentes que a gente tem vivido, tirando lições aprendidas, né? Sim, eu vejo muito o primeiro ponto disso que comentaste,
é a provocação do medo. Né? Então, como é que eu vou sensibilizar o líder? Bom, primeiro, medo. No caso da LGPD, medo de multa. A multa pode chegar até 50 milhões. Então, parece que no Brasil, se tu não provocar o medo, né? E o medo, ele também aflora diversos outros sentimentos. Né? A gente está vivenciando boa parte disso que tu falaste agora. Tem muito a ver também com a situação nossa de pandemia, né? Aquele momento em que eu enfrento um problema, eu começo a ser reativo naquilo, daqui a pouco eu começo a entender que eu vou ter que conviver com aquilo mais tempo, começo a enxergar onde é que estão meus problemas, começo a tentar dominar aquela situação para daí para diante poder tomar ações e tentar, de alguma maneira, aproveitar esse contexto. Né? A gente vê que algumas empresas que estavam talvez mais preparadas, principalmente digitalmente, meio que começam nesse momento a gente tem empresas que estão faturando mais do que faturavam antes da pandemia. Empresas de logística, empresas que estão ligadas a plataformas digitais, N tipos de empresas conseguiram, né, se movimentar e se enquadrar melhor nisso. Né? Então, ao meu ver, também passa um pouco por essa questão, né, de assimilar rápido, mas como essa questão do medo ainda é uma prática adotada pela sociedade para tentar provocar mudança. Né? E aí, muitas vezes, dependendo da liderança, o reflexo disso, alguns vão aceitar, outros vão simplesmente se encolher, né? Tentar fazer com que esperar que alguma coisa aconteça que mude ou seja prorrogado a lei, que é o que que aconteceu muito, depositar uma enorme energia em tentar fazer com que ela seja postergada, a energia que ele poderia estar depositando em tentar se resolver perante essa situação. Tá? Então, parece que o negacionismo, aí, enfim, embutido aí no nosso... Mas aí a gente começa a falar bem isso, né? Se eu recebo essa mensagem de medo, eu, líder, recebo essa mensagem de medo, e eu passo isso para o meu grupo de trabalho, para a minha empresa, eu estou alimentando essa cultura. Eu posso receber e passar diferente, né? Então, aí eu acho que está o segredo, né? A dor talvez seja inevitável, mas o sofrimento é isso que a gente escolhe. Então, assim, como é que a gente pode reverter mensagens que a gente recebe? Né? Talvez esse seja o grande segredo desse processo todo, né? Mas vamos dar agora espaço. Eu poderia ficar horas aqui, né, Cris? Mas, enfim, vamos tentar avançar aí, até para a gente tentar fechar, enquadrar dentro de um tempo que a gente estima que seja na nossa live, em torno de 1 hora. O Jaime Gross Garcia, um abraço, Jaime, né? É um importante parceiro nosso aí da Fabergs. Ele comenta, Cris, interessante que agora com as reuniões online parece que a cultura em muitas empresas mudou. As reuniões acontecem em horários combinados. Acho que o Jaime deve estar explorando, né, que muitas vezes a gente tinha determinadas organizações que as pessoas passavam em reunião e nem sempre eram tão eficientes como são hoje, né? Eu acho que eu gostaria que tu comentasse um pouco, Cris, sobre essa questão. É interessante porque eu acho que talvez presencialmente era aquela coisa passou, falou e não tinha talvez essa formalização das reuniões como está tendo agora, né? E como a gente sabe que a única forma de a gente poder fazer esse alinhamento melhor dos trabalhos, das entregas, é através de compartilhar, de reuniões, de poder compartilhar, eu acho que realmente modificou muito o processo de reunião. Tem com pauta, são reuniões mais objetivas, porque aqui tu acaba, né, sendo mais direto ao ponto, por isso que a produtividade realmente mudou bastante, né? A gente sabe que a produtividade para algumas pessoas que estão com condições realmente aumentou. E claro que outras, por outros fatores, talvez não estejam tão produtivas. Então, acho que essas reuniões, elas efetivamente tomaram o espaço do seu papel mesmo, que é resolver problemas, que é trazer soluções, né? Que é talvez fazer no horário, né? Aproveitar melhor o tempo, porque a gente sabe também que é mais cansativo tu ficar diante de uma tela. Nós já temos todo um estudo também voltado ao fato de as pessoas estarem com a janela aberta ou não, né? Por causa até da privacidade, tem gente que não quer mostrar o que tem atrás dela, né? Outros
o líder está tendo uma alternativa maravilhosa de ver o seu funcionário como um todo, né? Sua casa por dentro, seus filhos, o cachorro, tudo mais. Mas querendo ou não, isso aqui é um recorte da tua vida. Tu escolhe qual é o melhor ângulo que tu deixa a tua tela aberta, né? E já tem todo um estudo também, o fato de permitir que as pessoas fiquem com as telas fechadas, porque essa em relação à saúde mental mesmo, tu fica o tempo inteiro te olhando, né? O tempo inteiro tu fica espelhada na tela. Isso muitas vezes para algumas pessoas fica mais difícil, porque às vezes tu fica falando ali, te olhando, né? Então são todos estudos que talvez a gente nunca tinha pensado em fazer e que agora a gente está fazendo, né? Então as reuniões também têm esse viés aí dessas regras, deixam as telas abertas, um só fala, são essas novas regras que a gente está tendo, né? Perfeito. O Luiz Henrique faz uma pergunta e contribui com uma pergunta. Quais tipos de líderes estão tendo maior dificuldade em pivotar frente a estas novas demandas? E qual é o efeito psicológico no ser humano? Olha, os piores, acho que quem está tendo mais dificuldade são aqueles líderes que têm as suas soft skills um pouco mais, que são as competências emocionais, né? Um pouco menos desenvolvidas, né? São aquelas pessoas que trabalham mais com controle, são pessoas que são mais centralizadoras, são pessoas que acreditam menos nas outras pessoas, que têm poder de empatia mais baixo. Esse, no meu parecer, eu vejo que são líderes que estão tendo um pouco mais de dificuldade em época de pandemia, porque tu precisa ter um poder de resiliência muito alto, e o poder de resiliência tem a ver com as tuas competências, né, de soft skills, que é autoconfiança, que é empatia, que é foco, tudo isso. Então, acho que essas pessoas estão tendo um pouco mais de dificuldade. Nunca se falou tanto em soft skills, porque a gente falava... Ontem mesmo eu estava lendo um artigo que falava a relação entre confiança e controle. A relação de confiança e controle. Então, se tu tem confiança, é meio inversamente proporcional, né? Então, assim, se tu é uma pessoa controladora, provavelmente tu não tenha uma confiança, tu não exerce uma confiança muito grande nas pessoas, tu tem a necessidade de controlar. Agora, imagina esse tipo de líder, né, no momento atual. Ele tem que estar toda hora, ele deve estar toda hora suspeitando se a pessoa está ou não está trabalhando. Ele quer fazer live toda hora, quer fazer talvez até um excesso de feedback. A gente sabe que feedback é importante, mais do que nunca é recomendável nesse momento. Mas um cara que é controlador, daqui a pouco está fazendo excesso de feedback, reunião toda hora para saber o que as pessoas estão fazendo. Ele não está, daqui a pouco, pensando mais nas entregas e dando liberdade às pessoas, até porque aí ele precisaria ter confiança, né? Então, o artigo falava disso de uma maneira muito clara, que nesse tempo a gente tem que, né, poder ter mais confiança nas pessoas, e talvez corroborando aí com o que tu falaste, né, essas pessoas, esses líderes controladores provavelmente têm essa dificuldade mais do que nunca agora. Uma das formas que a gente sabe que ajuda nesse processo é tu organizar teu trabalho por projeto, né? Que tem início, meio e fim. Porque daí tu vai conseguir cobrar aquelas atividades e a pessoa pode fazer de manhã, de tarde ou de noite, não importa. O que ela tem que ter clareza que a entrega dela vai ser em tal dia, em tal horário. E aí vem o líder, né? Conseguir confiar na autonomia dela de poder fazer aquela entrega, e aí vem a confiança, né? Mas ele quer, acho que essas pessoas que precisam do controle efetivamente, controle das pessoas, não controle das entregas, eu acho que são pessoas que estão sofrendo mais. Com certeza, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui no chat aí, do Jaime novamente. Obrigado, Jaime, aí, pela participação. Fala-se do novo normal. Achas que esse novo normal vai modificar e influenciar a cultura das empresas? Eu acho que já está influenciando muito, Jaime, né? Primeiro, eu acho que a maior influência é a modelagem de trabalho, né? A gente já sabe de empresas que estão fazendo home office direto, umas que já adotaram home office direto, tem outras que estão estudando
processo híbrido, que eu acho que é o mais favorável nesse momento, né? E interessante que tem visto quanto de entrega essas pessoas têm feito, têm entregado tudo, e mesmo em processo de home office. Então, a gente percebe que essa influência desse novo normal, e daí, claro, modifica também o processo de gestão que a gente está falando, né? Modifica os ambientes de trabalho, acabam não sendo mais ambientes de trabalho, e sim, talvez, de uma integração, de poder estar junto, de poder compartilhar, possivelmente isso vai acontecer, né? O colaborador também, ele sai de uma posição mais passiva e entra numa posição um pouco mais protagonista, ele é responsável pelas suas entregas, né? Ele tem autonomia de tomada de decisão, ele precisa pedir ajuda para os colegas, porque o colega não está ali do lado, então ele tem que ligar, ele tem que fazer um call com aquele colega, tudo isso vai modificando, né, a atmosfera desse processo cultural. E, claro, né, mudando o jeito de funcionar, muda a cultura, influencia uma nova cultura. O que a gente sabe ainda é que não tem isso tão desenhado ainda, nós estamos desenhando. Por isso que é tão legal a gente poder compartilhar práticas, né, para a gente poder ver de que... Hoje mesmo, antes da live, eu estava falando com um cliente que é super tradicional. Já tinham levantado muita hipótese do home office, eles nunca tinham aceitado isso, achavam que isso não ia acontecer, e agora estão todo mundo em home office. Então, acho que é bem legal a gente poder compartilhar práticas, porque a gente sabe que é possível, que é importante. É uma indústria tradicional, diferente de uma empresa de tecnologia, que talvez já esteja mais acostumada com algumas questões desse nível, né? Perfeito. Cris, assim, ó, as nossas perguntas aqui, elas encerraram, mas eu queria te deixar ainda um espacinho para te fazer considerações finais, tá? Eu acho de suma relevância, tá? Essa live está sendo muito legal. Eu gostaria apenas de um parente, tá? Primeiro, nós estamos, além do CEPROGS, que é um sindicato patronal e também uma associação, nós estamos com o pessoal da ABRH, né? Um bom dia a todos que estão participando aí da live. Estamos com o pessoal da Associação Brasileira de Consultores, tanto no núcleo regional quanto no núcleo nacional. E aqui um bom dia também ao presidente da BCO, Jerônimo Lima, que também está participando da nossa live. Então, está sendo um evento que nós estamos tendo a participação, além de várias outras pessoas, os diretores do CEPROGS, ex-diretores. Então, um público bem variado e 3 associações participando aí efetivamente desse evento. Tá? Muito feliz com isso. Eu vou te passar a palavra, então, para te comentar e fazer algumas considerações finais para depois a gente seguir o nosso rito aqui de encerramento. Contigo, Cris. Eu queria dizer assim que eu acho que falar de cultura é algo apaixonante, porque é falar do nosso jeitão, né? Quando a gente fala da gente, nem sempre é muito fácil a gente falar das nossas questões, do que a gente é talvez admirável, aquilo que a gente não é tão bom. E quando a gente transfere isso para a organização, a gente também vai falar o que a organização é bala, é show de bola, e aquilo que talvez ela não opere da melhor forma. E aí isso é a cultura. E entender que nós, como gestores, nós, como líderes, temos esse papel, que talvez seja o único papel tão importante que a gente tem, é de fazer essa moldura dessa cultura, ajudar a fazer essa moldura. E que ela nunca vai estar pronta, ela vai estar sempre se desenvolvendo, né? E então, acho que eu gostaria de dizer assim, que o líder não pode se omitir desse papel. Ele é influenciador e ele tem que buscar qual é a melhor influência que ele tem naquele momento, naquele contexto. Esse é o papel dele, que ele assuma o papel dele, de verdade, em todas as ações que ele tem. E que cada mensagem que ele dá, cada tomada de decisão que ele dá, ele está dando comida para aquele bichinho lá, que é a cultura, né? Ele está alimentando essa cultura. Então, assim, Mazília, eu quero te agradecer muito, assim, pela lembrança aí do meu nome, pela lembrança da BRH, que é uma entidade aí sem fins lucrativos, que trabalha com gestão de pessoas, com recursos humanos, e que deixa aí o seu legado, que está trabalhando muito para poder ajudar as organizações a poder enfrentar a pandemia, ajudando aí, então, a saúde dos colaboradores e a produtividade com resultados também, né? Agradecer ao CEPROGS, que sempre somos tão parceiros, e isso me orgulha muito, assim, das entidades
se juntarem para fazer bem às comunidades, né? Esse é o nosso papel também. E a todos que estão aqui nos escutando, que tiraram um tempinho da sua agenda para poder estar aqui conosco, pensando, refletindo, né? Acrescentando coisas, isso é muito legal. Eu acho que isso faz parte do meu jeitão de compartilhar os aprendizados que a gente tem aí, que a gente busca aí ao longo da nossa trajetória. Então, agradeço demais aí pela oportunidade. Obrigado, Cris. Eu acho que por trás disso também está essa mensagem da gente praticar o voluntariado, né, pessoal? Às vezes a gente aprende tanto, a maioria desse grupo que está nessa live aqui tem a possibilidade de aprender muito entre nós, entre as entidades, enfim. E a gente também tem que poder transmitir esse conhecimento para as demais pessoas. Só assim a gente pode fazer com que a nossa sociedade evolua e está precisando, né? A gente sabe muito bem disso. Passando agora a palavra para o vice-presidente do CEPRORGS, Luiz Henrique, para fazer as considerações finais aí. Tá, Luiz? É contigo. Pessoal, deixar registrado também agradecer a presença do ex-presidente Renato Turque Faria aí. Obrigado por participar com a gente. Todas as entidades e, que nem o Roberto Mazzilli falou, é muito importante o voluntariado, né? A gente cria uma outra cadeia de valor, um outro networking, e isso mexe na gente de forma cria um pilar novo que a gente, quando não faz o voluntariado, nem imagina que exista, né? Então, eu estava refletindo com o que a Cris estava falando e vejo que a gente quase todos estamos confinados, né? E quando a gente está tendo uma volúpia de ter uma interação social mínima que seja, a gente eu pelo menos tenho me sentido um pouco desconfortável em algumas situações, porque você chega, não sabe, eu sou um cara de abraço, de aperto de mão, então eu tenho que me segurar para não para romper a minha cultura, né, meu costume também. E agora então a gente vai ter um código novo de cultura aí, no sentido de todo mundo dando um passo atrás ou dois para evitar algumas coisas que para nós era normal, né? Quer dizer, um abraço, uma conversa mais próxima. E assim, quando voltar a ter um trabalho mais presencial, né? Acredito que deva continuar tendo um remoto, mas a cultura da empresa vai mudar certamente, mais um passo, né? Quando começar a voltar. Então, é mais um ponto de reflexão aí, Cris, fica à vontade. Eu queria agradecer a presença de todos e devolvo a palavra para a Cris aí para ela considerar. Muito obrigado. Com certeza vai mudar, Luiz. Acho que a gente tem aí um trabalho importante, em especial das nossas entidades, né? Nós ligadas às pessoas e vocês à tecnologia, essa combinação cada vez vai ser mais perfeita frente à nova modalidade de trabalho, de relações e de aproximação de negócios, né? Então, muito obrigada. Perfeito. E cada vez mais a gente vai contar com o apoio da BRH e para o grupo de gestão de pessoas, Cris, eu vou... vamos também estar trabalhando junto essa questão, porque a gente precisa realmente de entidades se relacionando e a gente poder acrescentar algo mais forte, vamos dizer assim. Pessoal, estava muito bom, né? Foi fantástico, realmente foi um evento marcante. Obrigado pela participação de todos e em breve estaremos divulgando a agenda para o próximo GGP, tá? Então, agradeço a presença de todos, um bom dia a todos e que se inspirem em tudo isso que a Cris pôde nos trazer e comecem a pensar, olhar para as organizações de vocês e o que a gente pode, né, tentar fazer com que as coisas melhores façam parte da nossa cultura, cada vez mais. Obrigado e tenham um bom dia. Até mais. Tchau. Tchau.